Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Saúde financeira não é só sobre ter dinheiro no bolso, é até mais, é sobre ter paz na cabeça e rumo na vida. Num Brasil de contas apertadas, dívidas crescentes e decisões difíceis, esse tema deixou de ser, digamos, um artigo de luxo, ele virou necessidade. Seja para quem tem muito dinheiro, para quem tem mais ou menos e também para quem tem pouco. Nós estamos falando de números, mas também de comportamento, de educação, de decisões e consequências. Falar em saúde financeira, portanto, tem a ver totalmente com qualidade de vida. O meu convidado é Rodrigo Cisnandes Pereira, CEO da IBRASF, o Instituto Brasileiro de Saúde Financeira. Ele tem se dedicado a entender, a prevenir os desequilíbrios que comprometem a vida financeira das pessoas, das famílias, das empresas e, portanto, até das nações. Vamos falar sobre dívidas, mas também sobre escolhas, mudança de mentalidade e caminhos concretos para recuperar o controle da vida financeira. Bom dia, Rodrigo, tudo bem contigo? Bom dia, Kleber, um prazer falar contigo e com teus ouvintes. Prazer é meu. Interessante que tu traz esse tema colocado deste modo, né? Porque educação financeira tem se falado bastante. E tu traz uma abordagem de saúde financeira. Me fala sobre isso. Bom, Kleber, o teu programa é um outro olhar, né? E nós precisamos olhar... É um outro olhar para esse assunto, né? Um outro olhar para esse assunto. A gente sabe que nós vivemos num país carente de educação de maneira geral. Quando falamos de educação financeira, ainda, né, nós temos maiores dificuldades. Então a gente tem tratado esse problema como um problema de saúde e eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia silenciosa do endividamento, né? Essa epidemia ela traz sérias consequências afetando a saúde mental, afetando a saúde física e também, né, a saúde financeira. Então eu sempre procuro tratar esse tripé, né, que é relacionado à saúde financeira, saúde física e saúde mental, como algo uníssono que deve ser tratado junto, de forma equilibrada. Aí as pessoas vão pensar assim, bom, mas tu vai me dizer que para mim melhorar na questão financeira eu tenho que daqui a pouco praticar atividade física, cuidar da saúde física. Sim. Tá? Tem a ver. Tem a ver e explico por quê. Nós temos um hormônio chamado cortisol, que é o chamado hormônio do estresse, e que a maior fonte de estresse hoje do brasileiro, a maior preocupação, ela é a questão financeira, é o endividamento, isso está superando inclusive família e saúde, e esse hormônio, ele acaba de certa forma viciando as pessoas e trazendo aí sérias consequências. Então a atividade física regular acaba ajudando, né, nessa questão hormonal para que se possa reduzir esse estresse financeiro. E esse estresse financeiro hoje, ele está presente no trabalhador, nas empresas. Para se ter uma ideia, 77% das famílias estão endividadas. Nós temos hoje 77%. Quando tu diz endividado, que tem dívida sob controle ou dívida... Isso, nós temos hoje 77% com dívidas, 46% estão inscritas no Serasa, ou seja, já estão negativados, né? 46% da população adulta, né? Economicamente Porque ativa. Esses com dívida pode ser um financiamento da casa que está em dia, digamos, né? Pode ser, tá? Mas uma parte grande está perdida. Uma parte grande, 46%. Estamos falando de quase a metade da população. Se tu olhar para outros dados, como o afastamento do trabalho, 48% dos atestados no último ano foi por estresse e ansiedade. O fator dinheiro, vamos dizer assim, ou a falta dele, né, acaba sendo um dos maiores motivadores aí do estresse financeiro e, consequentemente, levando aí o afastamento do trabalho, enfim, uma série aí de causas. Por isso o tratamento como saúde financeira tem esse impacto próprio de direto na qualidade de vida. E tem mesmo, né, Rodrigo? Porque quando não está bem esse lado, a cabeça da gente não fica... não dorme tranquila no travesseiro. Veja bem, Kleber, nós estamos aí vivendo, vamos dizer assim, a longevidade, né? Então, vários fatores estão levando a expectativa de vida, seja por saúde, por vários fatores. Mas viver mais pode ser uma boa e uma má notícia. Tá? Isso tudo depende de como as pessoas se planejam, né, para essa vida mais longeva. E quando falamos do dinheiro, o planejamento para uma vida maior, né, ou mais longa, ele acaba sendo fundamental. Então, se pegar hoje nessa questão demográfica, traz também um problema estrutural hoje dentro do país.
Nós envelhecemos muito rápido, uma transição demográfica bastante acelerada, mas diferente de outros países como a Europa, que primeiro ficaram ricos para depois envelhecer, nós ainda estamos envelhecendo muito pobre. Tanto é que, né, o exemplo do Rio Grande do Sul, que tem uma das maiores longevidades hoje do país, nós já temos aí vários centro-dias instalados por todo o estado do Rio Grande do Sul, no sentido de acolher essa população idosa que envelheceu aposentada com salário mínimo, com uma previdência social cada vez mais em dificuldade e tendo que depender aí do poder público nessa faixa etária da vida. Então, na verdade, quando a gente trata de dinheiro, a gente precisa ter bem claro um planejamento de curto, de médio e de longo prazo, porque todo mundo quer viver bem, quer viver mais, né? Mas tem que ter saúde financeira. E poder ter a tranquilidade lá no final, na última fase da vida, né? Que é o que todos desejamos. Ô Rodrigo, tu fala, interessante essa questão do endividamento, né? De epidemia silenciosa, né? E de fato, se vê muito isso, né? Todo mundo pode pensar em si, ou num amigo próximo, ou num familiar, né? Que foi se endividando, ninguém sabia, as aparências externas, ok, empresas também, né? E de repente aquilo explode, né? Então tinha algo se formando silenciosamente, que às vezes o cara não quer revelar, que está com problemas até para a família e tal, e vai deixando aquele monstro se criar, né? Bom, se praticamente a metade da população economicamente ativa está com o nome escrito no Serasa, estatisticamente, cada 2 pessoas que tu conhece, praticamente uma está com esse problema. Só que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre isso, de tratar sobre esse assunto. Então, a primeira dica, vamos dizer assim, para quem está nessa situação é procurar ajuda. A pessoa precisa conversar sobre isso na família, buscar ajuda de especialista, poder tratar essa questão em si, porque ela tem N fatores, vamos dizer assim, de solução. Claro que muitas vezes não é fácil, né? Tu tem uma dificuldade financeira, ainda mais na conjuntura atual, né, do país, com taxa de juro alta, crédito facilitado, mas ao mesmo tempo bastante caro, né? Então isso tudo precisa com que as pessoas possam tratar esse assunto. E nas empresas, principalmente, os colaboradores também têm dificuldade de falar sobre isso. E muitas vezes a produtividade está sendo muito afetada. Para se ter uma ideia, nós temos pesquisas que cada trabalhador em estresse financeiro ele perde em média 4 horas por semana para tratar de problemas relacionados ao dinheiro, né? Isso é um índice bastante alto, afeta muito a produtividade, né? Se fizer um cálculo aí numa empresa com 400 funcionários, nós estamos sendo aí conservador, né? E considerando que apenas 25 estão em estresse financeiro, 25% desses colaboradores, nós estamos falando aí de 100 colaboradores que estão perdendo um mês por ano só para tratar de problemas financeiros em produtividade. Incrível. Então isso é um dado impacto estatístico maior do que a gente imagina. Já acendeu um alerta para a questão dos riscos psicossociais, né? A própria atualização da norma do Ministério do Trabalho, da NR1, já trouxe isso como uma obrigatoriedade para as empresas tratar desse assunto. Né, não só relacionado aos riscos de saúde mental, porque hoje a ansiedade e depressão tem sido aí um dos maiores índices aí de atestados no INSS. Né? E da parte do empreendedor, da empresa, né, algumas têm a cultura de castigar na renda, né? E basicamente funcionário infeliz, basicamente o resultado, o mau reconhecimento financeiro volta um resultado ruim para a empresa, no desempenho daquele funcionário, daquele colaborador, né? Sem dúvida. Hoje um colaborador que está sofrendo, vamos dizer assim, silenciosamente lá na empresa e não tem, né, alguma política da empresa para tratar esse assunto, ele além de estar no dia a dia mais estressado, prejudicando o ambiente de trabalho, né, tem prejuízo em casa no relacionamento, acaba afetando a produtividade diariamente e acaba afetando o resultado da empresa. Então, um olhar para isso, ele acaba sendo um investimento, né, na questão empresarial e também no ciclo, né, das pessoas. Hoje nós temos vamos dizer assim, uma facilidade, entre aspas, para o crédito, né? Hoje cartão de crédito, o próprio cheque especial, só que são juros astronômicos, né? Para se ter uma ideia, dados recentes agora, o Banco Central liberou o índice de renda, né, que em média as famílias brasileiras, o trabalhador brasileiro está usando da sua renda só para pagar dívidas, e estamos num índice de 27% da renda, né? Então isso é algo muito significativo. Quase 1/3 só para pagar dívida.
Quase um terço Imagine vai mais sobra os pagar custos dívidas. fixos, né? De luz, água, sobra pouco. Ô Rodrigo, a questão do endividamento das famílias brasileiras, tu já deu um panorama muito interessante. Mas o que parece que é mais, hein? É um problema de renda ou é um problema mesmo de consciência financeira? É um padrão de consumo insustentável brasileiro? É gastão? Ou é um pouco de tudo isso? É um pouco de tudo isso, eu diria, Kleber, mas veja que é importante o consumo para a questão econômica, né? Eu sempre digo que nós somos uma sociedade muito mais educada para gastar do que para poupar, né? Então, a única cultura mais antiga que nós temos é a cultura da poupança, que hoje, na verdade, a poupança até é uma forma de guardar dinheiro. Mas hoje a falta de educação, de conhecimento sobre como planejar os recursos, né? Enfim, o planejamento familiar acaba afetando diretamente nessa questão do consumo. Então, nós estamos hoje com a mídia, tudo levando as pessoas a daqui a pouco manter um certo padrão, né? De consumo, de gastos. De aparência social. De aparência social, e isso acaba levando ao endividamento. Aí, por outro lado, é importante que se tenha esse consumo, a liberação de novas linhas de financiamentos, de crédito, acaba levando a economia até a crescer um pouco, baseada na liberação do crédito, mas por outro lado, né, tu tem o que os economistas sempre falam, né, os voos de galinha da economia, né? Acaba a pessoa fazendo um gasto desnecessário nesse momento e tendo uma dívida aí por longos anos pela frente, consumindo a renda todos os meses. Hoje tem até, claro, é a opinião minha, né, nas redes sociais, uma breguice sobre a demonstração do consumo, a ostentação da riqueza, do luxo, né? Que fica num ponto que entra na breguice também, o luxo, né? Se não cuidar, ele é vizinho próximo da breguice. E hoje tem uma lógica de ostentação, que é um troço tacanho, né? Mas tem gente que cai. A rede social leva muito a isso, né? As pessoas estão ali gastando algo que não tem, né? Com algo que não precisa, para normalmente impressionar quem elas não gostam, né? Então acaba, de certa forma, isso levando a uma certa aparência, levando a um endividamento e levando essa dificuldade das pessoas de buscar ajuda e até poder estabelecer um planejamento para sair dessa situação. Isso desencadeia vários problemas de saúde, né? Problemas de relacionamento, enfim, uma série de questões aí voltadas aí ao estresse financeiro em si. Ô Rodrigo, e o cara que está endividado, né? Quer dizer, como é que ele começa a sair de um ciclo de dívida sem muito desespero, né? Eu sei que é difícil falar em tese, né? Certamente vai de caso a caso, mas o que é uma dívida ruim, de uma dívida estratégica? Como é que começa a limpar essa poluição aí na vida de uma pessoa? Ou de uma empresa, enfim, mas especialmente de uma pessoa. O primeiro passo é buscar conscientização, né? A gente sempre incentiva que as empresas façam esse trabalho de conscientização do colaborador, mas a pessoa precisa se conscientizar da situação, da real situação dela, tá? Buscar ajuda é importante. Hoje também é fácil buscar na própria internet, enfim, né? Buscar ideias de especialistas sobre isso, mas ela precisa, de certa forma, primeiro ter clareza da sua situação. O velho e bom diagnóstico. Fazer um check-up completo. Normalmente a pessoa nem sabe onde está todos os furos, né? Tem ideia, porque ela já se desorganizou, né? Pode parecer muito simples, tá? Mas é extremamente necessário. Tu precisa primeiro organizar, tá? Quanto tu tem de receita, quanto que tu tem de despesa, analisar as dívidas que tu tem, tentar substituir essas dívidas caras, vamos dizer assim, de juro mais alto. Não raro a gente encontra pessoas que têm o carro financiado e estão, às vezes, com recurso na poupança ou investindo, porque tá essa onda de investidores, de influencers sobre investimento. Então, tu quer também estar nessa moda e acaba, de certa forma, fazendo alguma aplicação, algum investimento, comprando uma ação. E o juro do carro é muito mais alto. E o juro do carro muito mais alto. Então, assim, não raro isso acontece e acontece muito. Pessoas com altos salários, com formação, e quando tu fala para ela que ela está pagando mais juro na prestação do que está ganhando lá no dito investimento, né? Então, a melhor investimento, às vezes, no primeiro momento, é tu se livrar dos juros, que no Brasil são um dos juros mais altos do planeta, né? Então, estamos aí com o Selic, né, batendo recorde aí dos últimos 20 anos, e isso encarece bastante o crédito para o trabalhador. Por isso a importância do olhar de fora, né? Alguém que não tem a tua dor psicológica e que olha com um pouco de técnica
o teu problema, né? Sem dúvida, porque como eu disse, nós somos influenciados diariamente a gastar. E não bastasse isso, né? Basta ver que se espalhou por aí financeiras, né? Com empréstimos com desconto em folha, empréstimos consignado, agora tem o consignado para o trabalhador, para também, vamos dizer assim, dificultar ainda mais a vida das pessoas. Nós estamos aí vivendo a onda das chamadas bets, né? Que é as apostas esportivas, jogos online. Que é outra pandemia de endividamento também. Muito grande, porque isso tem uma afetação e já tem aparecido em várias pesquisas nossas, essa questão relacionada às bets. As pessoas criam a ilusão que vão ganhar dinheiro, né? E estão jogando, na verdade, com uma inteligência artificial que prepara para te viciar e dali a pouco perder recurso nisso. Então, muita gente está, às vezes, querendo resolver os problemas financeiros através de apostas, isso, né? E isso acaba achando sendo que é o sortudo. Uma fonte aí que, com certeza, nós vamos precisar de uma regulamentação muito drástica num futuro bem próximo sobre essa questão. Ô Rodrigo, e cuidar disso é um pouco o papel do Instituto Brasileiro de Saúde Financeira, o IBRASF? Isso. Me conta um pouco assim, né? Porque justamente encaixa aqui, eu acho, o sentido, né, do Instituto. Isso, foi olhando para esse processo todo de endividamento da população, dessa dificuldade das pessoas de poder poupar, de poder formar uma reserva de emergência, de pensar o curto prazo, de pensar o médio prazo, pensar o longo prazo, que é a questão da longevidade, né? Até porque estamos vivendo bem mais, né? Que nasceu o IBRASF, né? Poder ajudar as pessoas a fazer essa discussão e poder aí, de certa forma, trazer uma luz maior para esse problema que ele acaba sendo silencioso, né? E acaba afetando aí a vida das pessoas. Então, o IBRASF veio, né, nesse sentido, Instituto Brasileiro de Saúde Financeira, para fazer essa discussão junto às empresas, às forças vivas da sociedade, para que possamos aí, de certa forma, tirar isso do silêncio, né? Porque as pessoas não podem, às vezes, estar carregando esse fardo, esse peso, que é estar endividada, negativada, né? Um alto estresse financeiro afetando a saúde mental de maneira geral. O IBRASF já está no site, LinkedIn, né? Só procurar ali para fazer o contato. Isso, né? Já estamos aí com redes sociais ativas, né? LinkedIn, Instagram, né? E procure lá que nós vamos estar gerando aí bastante conteúdo aí relacionado a essa temática tão importante. É um médico da saúde financeira, né? Precisamos tratar isso como um problema de saúde, né? E tu provaste aqui que é isso, né? Afeta diretamente, né? Ô, Rodrigo, tu falaste também aí dos idosos, né? Longevidade e tal, né? E como é que a gente traz o tema da previdência para essa rotina? É algo de consciência? Muitas pessoas dizem, isso está lá longe e tal. E quando vê, né? Já estamos com 47 aí, já... como é que é essa abordagem sobre o tema da aposentadoria, da previdência, num país cuja previdência também está quebrada, né? Como tem quebradeira nesse país? Eu sempre digo que todos nós temos que querer viver mais, porque a outra alternativa é muito pior, né? Então... A ideia da longevidade é algo bom, mas se não tiver uma preparação para viver, né, esses anos a mais de vida que todos teremos, certamente aí vamos ter uma grande dificuldade. O que ocorre? Só para se ter uma ideia, entre o último censo, né, um intervalo aí de 10 anos, nós tivemos um aumento de 47% no número de idosos. Então, é uma população que vem crescendo significativamente. E, por outro lado, a nossa previdência pública vem sofrendo reformas, outras virão, independente de governo. Todas as reformas elas vêm para alongar tempo de contribuição e reduzir benefício. Nenhuma é diferente, independente de quem está no governo. Outras terão que ocorrer. Nós teremos aí uma previdência que vai ser cada vez mais assistência e menos previdência. Ou seja, todo mundo se aposentando com salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo hoje talvez não cobre aí os custos do remédio, né, da saúde financeira do pessoal de mais idade. Então, um ponto importante nesse processo de saúde financeira, no planejamento de curto, de médio e de longo prazo, é olhar sim para uma preparação de poder ter uma reserva que possa garantir uma qualidade de vida no futuro, que nada adianta viver mais, né, se não tiver, né, saúde física, obviamente, mas a saúde financeira está diretamente ligada a isso. Agora, tu trouxe um tema aí que me parece que é pouco abordado também, do ponto de vista da empresa, do empresário,
tu está dando uma importância tal para esse assunto, indicando que as empresas precisam cuidar a saúde financeira dos seus funcionários, né? Então, tratar sobre isso, ajudá-los a ter saúde financeira, né? Isso é um tema da empresa também em relação aos seus colaboradores, né? As empresas também precisam ter ciência que nós não vamos ter uma reposição de mão de obra, isso é um fato, né? Então, a taxa de fecundidade cada vez menor, o Brasil já passou o bônus demográfico, a população começa a diminuir já a partir de 2030. Então, por óbvio, as empresas vão necessitar que os empregados, os seus colaboradores, permaneçam mais tempo com ela. Então, vai precisar de uma vida mais longeva dentro da empresa e, para isso, ela tem que participar desse planejamento, ou seja, olhando para essa questão de saúde financeira do colaborador, olhando aí com esse viés de longo prazo, porque ele vai precisar permanecer mais tempo com eles. Sim, mais tempo. E aí o Instituto entrega também formação para essa formação interna, esses in-companies, assim, né? Exato. Hoje nós temos um programa de saúde financeira, que é uma parceria nossa com uma fintech de São Paulo, que é a 11, no sentido de poder fazer um check-up completo, né, de todos os colaboradores da empresa. Vocês vão lá dentro. E também disponibilizar consultoria individualizada, inclusive, para esses colaboradores. Normalmente, nesse check-up, nesse diagnóstico, a gente acaba identificando ali 3 grupos. Aqueles colaboradores bastante endividados, já em situação de estresse financeiro, então precisam de um trabalho voltado para isso. Um segundo grupo, que é aquele que gasta tudo que ganha, né? Está sempre correndo atrás da máquina, sem gerar... Esperando o dia 10. Sem gerar uma reserva de emergência, por exemplo, né? E tem aquele grupo que até sobra algum recurso, mas ele não sabe direito o que fazer com ele. Como eu disse antes, paga o carro parcelado e acaba, né, guardando um dinheiro na poupança ou até investindo, achando que está fazendo investimento. Então, normalmente, tu tem esses 3 grupos de colaboradores e é feito um trabalho individualizado, separado para cada um deles, no sentido de poder que as pessoas possam aumentar a produtividade, né, e melhorar aí o seu desempenho. Tem bastante psicologia isso, né? Porque é um olhar para si. É um exercício que vocês obrigam a pessoa a olhar para si, para a gestão do sua... É que a saúde financeira ela está diretamente ligada à questão comportamental. Tá? Então, não é tu ir lá e dar uma planilha, olha, é só tu gastar menos do que tu ganha que tu não vai te endividar. Tu tem que ter essa abordagem. Parece bem simples, né? Não é matemático. Não é né? só números. Não é só números. Então, é muito mais do que isso. Então, precisa, sim, desse trabalho, muitas vezes individualizado. É um trabalho até longo, né? É um programa que dura no mínimo 6 meses a 12 meses para de fato tu poder ter resultado e de fato colocar as pessoas em organização, vamos dizer assim, para sair desse estresse. Ô Rodrigo, quando o problema é concretamente de renda, digamos assim, né? Uma pessoa está desgostosa com a sua renda. Aí, bem, o jeito ou é falar com o patrão ou é procurar uma nova colocação no mercado do trabalho, né? Porque às vezes tem pessoa que ganha desproporcionalmente aquilo que ela faz, não se sente reconhecida e tal, né? Não tem muito caminho para isso, né? Nós temos muito essa abordagem também, porque às vezes as pessoas têm aquela reclamação que eu ganho pouco, mas muitas vezes, pegando o exemplo do carro, elas estão ali trocando de carro e fazendo uma prestação e deixando muitas vezes de colocar um recurso num curso, num treinamento, né? Em melhorar a sua qualificação, que isso talvez possa ajudar muito a aumentar a renda. Então, tem casos que sim, as pessoas vão precisar buscar ampliar a renda, e para isso a gente também fornece caminhos, metodologia, né, dá dicas sobre isso, porque a pessoa muitas vezes está gastando recursos em algo desnecessário. Renda essa também, tem gente que tem horário. E deixando de buscar aí uma ampliação da renda, então... são atividade paralela, atividades tem gente paralelas, que consegue, qualificação, até para poder também evoluir e ascender na carreira. E eu fui, enfim, empregado muito tempo, já sou gestor agora faz anos, e noto que, pelo menos de minha parte, né, é importante ser abordado quando algum colaborador tem uma aspiração e não se sente atendido. Porque às vezes tu realmente não percebe aquilo no dia a dia da gestão. Tu não consegue ter um olhar absolutamente individualizado. Bom, e aí tu vai avaliar se tu acha aquilo justo, se tu tem condições de alcançar ou não, dependendo do momento da tua empresa. Mas o silêncio é que não vai gerar, né? Então, a iniciativa de abordar o dono da empresa, o CEO, quem seja, é importante também partir, né, de quem queira aumentar a renda, né?
Isso, acaba às vezes passando isso muito despercebido, né, pela alta gestão nas empresas, né? Então, esse eu digo é sempre um dever de casa dos departamentos de RH, né? Então, precisa ser feito diagnóstico, ser trabalhado isso, um bom plano de carreira. Então, hoje, o setor de recursos humanos, né, que cuidam das pessoas, precisam ter esse olhar atento e levar para o andar de cima, porque tanto o endividamento como, às vezes, né, a estagnação na carreira, às vezes até a perda de colaboradores para outras empresas ou para o próprio mercado, acaba ocorrendo de forma silenciosa e não percebida pela alta gestão. Então, é um programa, um diagnóstico aí que ajuda muito, né, dentro desse check-up, poder entender esse processo todo. Ô Rodrigo, agora, tu tá falando aí, né, sobre endividamento e tal, é um problema de cultura mesmo no Brasil, né? Porque nós, comparando com o resto do mundo, assim, aqui é um pouco mais claro esse dado, que é um dado também que está lá na cultura dos governos e tal, né? Na verdade, assim, nós temos uma dificuldade estrutural na questão de educação, né? Então, é um país que tem uma dificuldade, vamos dizer assim, né, de produtividade vinculada à melhoria da capacidade interna, né? Então, normalmente, os nossos crescimentos econômicos eles são muito pela liberação do crédito e menos pela produtividade. Então, acaba que... é o que nós estamos vivendo agora de novo. Crédito, crédito. Exatamente. Então, o financiamento, o crédito, né, acaba... Bolsa... Isso acaba trazendo aí a população também para esse ciclo vicioso de se endividar e, de certa forma, ficar quase que dependente do empréstimo. Então, seja consignado no setor público, agora tem consignado no setor privado, cartão de crédito, financiamentos, enfim, parcelamentos de longo prazo. Então, tem uma série de atrativos, vamos dizer assim, para a pessoa... se perder. Então, por isso que é difícil conscientizar e, como falamos antes, também tem essa questão social vinculada da cultura, né? De também mostrar talvez ali uma vida social, né? A classe média nossa, principalmente, né? Acaba achando que essa demonstração de sucesso, os entre emergentes, aspas, né? Exatamente, acaba trazendo aí essa dificuldade para todo mundo. Caro amigo, algo mais que o amigo queira dizer, incluir, falar sobre o tema que a gente abordou? Fica à vontade aí para o nosso encerramento. Não só agradecer, Kleber, a oportunidade de conversar contigo, falar sobre um tema que, como eu disse, as pessoas ficam, né, muito internalizado com eles. Então, o que eu gostaria aí de quem está nos ouvindo, só despertar nele o real sentido, vamos dizer assim, da vida financeira, né? Que é olhar para ver assim, será que eu estou gerindo adequadamente as minhas finanças pessoais? Será que eu preciso conversar sobre isso? Será que eu preciso procurar alguém para me orientar? Então, que cada um possa dar uma olhada, né, para esse cenário, buscar ajuda de especialistas se for o caso, mas fazer esse planejamento familiar. Porque eu não tenho dúvida que buscar aí uma saúde financeira ajuda muito na saúde física, na saúde mental, para poder aí ter uma vida né, com qualidade de vida, né? Não adianta vivermos mais se não tivermos qualidade. E tudo tem solução, né? Só a morte que talvez seja uma bela solução às vezes também, para quem crê na vida eterna. Quer dizer, às vezes até separar a dívida que não vai pagar, quer dizer, tu está mostrando para as pessoas que trata disso que a tua vida vai melhorar. Mesmo que tu não consiga pagar, mesmo que tu acha que não tenha solução, né? Isso. O primeiro passo é fazer um diagnóstico completo, né? Um autodiagnóstico. E, se possível, fazer junto com a família, tá? Então, tem que enfrentar essa discussão internamente dentro da família. Porque o cara queria vícios familiares também, né? Vícios familiares. E o empréstimo acaba, de certa forma, virando quase que um vício, né? Muito bem. Obrigado, Rodrigo. Sucesso aí para ti também, para o Instituto Brasileiro de Saúde Financeira, o IBRASF. Foi muito produtiva a nossa conversa, que instigue aí os nossos ouvintes a restabelecer ou melhorar também a sua saúde financeira. Obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.